A Império Indústria é a marca forte do Amazonas, pilar de diversos projetos na construção civil do nosso estado. Somos fabricantes da argamassas e rejuntes Amazomix, há mais de 20 anos no mercado com a qualidade que você confia. Além de produzir os blocos e pisos intertravados de concreto Manaus Block com durabilidade e resistência. Conte com a Império Indústria e abasteça sua empresa com mais qualidade. Império Indústria. Olá, você que acompanha aqui as informações da Rede MLC, né? Acompanha a nossa programação. A gente traz mais um Deixa que eu pergunto, de um assunto que eu sou entusiasta, apaixonada. Quer me chamar para conversar, me chama para conversar sobre esse assunto. Quer brigar comigo, pede dinheiro emprestado de mim. Quer brigar comigo, pede para usar meu cartão de crédito. É por aí. A gente vai falar hoje sobre educação financeira, vamos falar sobre o endividamento, vamos falar sobre estratégias para sair do endividamento e vamos falar também sobre planejamento financeiro para sua família. Atualmente, no Brasil, 163 milhões de pessoas estão endividadas. Aqui no Amazonas, 1.517.000 pessoas estão endividadas. E, na maioria das vezes, se você for pegar esse número e puxar lá quanto a pessoa ganha e quanto a pessoa gasta, a maioria dessas pessoas, garanto para você, ganha muito mais do que um salário mínimo e está endividada por falta de consciência no custo de vida. Ganha bem, mas não sabe administrar este ganha bem. Para isso, nós vamos conversar hoje com Dean Ataide, economista, analista financeiro, que vai falar com a gente sobre esse comportamento. Oi, Dean, tudo bem? Olá, Márcia, tudo bem? Uma grande honra estar aqui mais uma vez junto com você, né? Já é a segunda vez aqui no Deixa que eu pergunto. Na próxima a gente pede música. A gente vai pedir música! Vai, porque esse tema também é um tema que eu gosto muito. Eu sou um apaixonado aí pela economia, por planejamento financeiro familiar. Vive disso, né, Dean? Trabalho, é meu dia a dia, né, Márcia? Então, atendo pessoas, ajudo famílias, enfim. É o que eu faço lá no escritório, né? O que eu venho fazendo nos últimos 15 anos aí da minha vida, o que eu faço para mim, o que eu faço para minha família, né? E quando você fala que você é uma entusiasta, é um assunto que você gosta de falar, eu me sinto totalmente à vontade, feliz aqui para compartilhar um pouco dessa história junto com vocês. Tu sabe o que é? Porque tem muita gente que diz, Deus me livre economia, Deus me livre política. Quando você souber a miúde, as entrelinhas, o cerne, a alma, o âmago do que é economia, não sei se eu consegui ser clara para você que está aí do outro lado, você vai se apaixonar por isso. É um assunto que a gente transborda, a gente nem conversa, a gente derrama na mesa, assim, né? E eu sou entusiasta desde 2019, adoro o que é finanças, economia, aprender a guardar dinheiro, aprender a investir, aprender a gastar com consciência. E eu já fiz o desafio, né? Que a gente vai ter que fazer algum projeto junto, porque, para quem não sabe, não conhece esse lado, a Márcia também é uma especialista. Não, especialista não, eu sou borsal. Conhece bastante. Eu sou borsal, eu sou metida besta. Conhece bastante. Isso aí eu já falei da última vez e vou falar de novo e reiterar aí para todos os ouvintes. A gente vai fazer, porque isso é um assunto assim que eu sou apaixonada. Se você quiser assistir o programa, que o Dean já participou aqui no Deixa que eu pergunto, a gente vai colocar aqui na descrição. Ele veio com o Dr. Anelson para falar sobre planejamento sucessório. Exato. E ele veio trazendo ali o que é o direito bancário, planejamento financeiro, familiar, porque tudo está interligado, conectado. Exato. E o programa dele, que ele veio aqui junto com o Dr. Anelson comigo perguntando como host, está aqui embaixo na descrição, clica lá e assiste. Dean, o que é esse endividamento todo dos brasileiros, dos amazonenses? Por que esse comportamento consumista? E aqui o consumista não é muito diferente de ser capitalista, tá? Muita gente confunde o que é consumismo, o que é capitalismo. Capitalismo é um estilo completamente diferente econômico, uma modalidade econômica do país, da sua casa, do que quer que seja. E consumismo é uma forma de gastar, e gastar irresponsavelmente. Exato. Essa é uma estatística que preocupa muito, Márcia. A gente preocupa, na verdade, é uma questão até, é um problema social que o Brasil vive. Hoje a gente tem essa
triste estatística aí de mais de 70% da população endividada. É importante também entender o que é endividamento, o que é inadimplência, né? São coisas diferentes. Nem todo mundo que está endividado está inadimplente. O inadimplente é aquele que já tem o nome com restrição, né? Que já está lá com protestos e etc. Né? Quem está endividado é quem atrasou um boleto, ou então, questão de programação, não se programou para fazer o pagamento daquela dívida, né? Aquele passivo que ele tinha. Mas o problema por trás disso é que é o importante, que é exatamente entender que esse é um problema de educação financeira. A falta de educação financeira leva a esse tipo de problema. Você tem, por exemplo, hoje, pessoas que saem de uma universidade que não sabem nem o que é uma declaração de imposto de renda. Né? Até áreas, por exemplo, da administração, né? O cara sai da faculdade e não sabe declarar um imposto de renda. Então, são problemas básicos que deveriam ser resolvidos lá na sala de aula, deveriam ser resolvidos na escola, e hoje isso não acontece. Você vai, por exemplo, para países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, lá a educação financeira vem de berço. Sim. As pessoas se planejam para ter uma aposentadoria saudável, equilibrada. E aqui a gente não foi criado assim. Né? Você observa dentro da sua casa, dentro da sua família, qual foi o padrão de consumo que você aprendeu a viver. Né? Obviamente, tem uma questão mesmo de cenário social, de economia. Né? A gente tem uma economia aqui no Brasil um tanto complexa, uma inflação que também corrói o poder de compra da população, né? Aquele medo de se alavancar, enfim, aquela... Alavancar é um termo de investimento, né? Ele fala alavancar, e alavancar é um termo direcionado para quando você está ali numa posição e você quer buscar um dinheiro alto rapidamente. Financiamentos e etc, né? Financiar um imóvel, enfim. Você pega um crédito acima daquilo que é o seu padrão. Né? Não tem condições de negociar os juros, porque se você não sabe... Juros bancários são negociáveis. Quanto mais tu aperta o gerente, mais ele sai no meio dos teus dedos. Tu tá lá torcendo. Aí tu torce um pouquinho, ele começa a sair, ele começa a diminuir a taxa. Aí tu torce mais um pouquinho, ele diminui a prestação, vai diminuindo, porque os juros são negociáveis. Sim. É importante que ele diga. Mas para você poder ter condições de negociação, você tem que ter firmeza no seu crédito. Exato. E isso, essa firmeza, essa clareza, se dá quando você tem um planejamento financeiro. Você consegue barganhar mais, você consegue negociar mais, você consegue tomar melhores decisões. Márcia, não é? Até, poxa, você que está passando por algum tipo de problema financeiro, com certeza você não dorme direito. Você briga dentro do seu relacionamento. Hoje, uma das maiores causas de separação no Brasil são problemas oriundos de problemas financeiros dentro de casa. O casal não conversa sobre finanças, né? O filho, você não envolve a família nas tomadas de decisões. E eu falo isso, Márcia, porque tem clientes milionários que eu atendo no dia a dia que chega, não, minha esposa não pode saber disso. Olha minha isso. Família não pode saber isso disso. Isso é infidelidade financeira. Juro. Exato, eu sei. Infidelidade financeira. Infidelidade financeira, quando o marido esconde o dinheiro da mulher e quando a mulher faz as compras escondida, chega em casa e esconde as compras do marido, esconde as sacolas para ele não saber. E quando há um gasto que alguém da família gasta sem falar para o outro, a gente chama de, como é que é? Violência financeira. É uma violência doméstica financeira. Exatamente. Porque fecha as portas da pessoa. Exato. Se você, de repente, não conversa, é muito interessante isso, porque eu e o Robson, meu marido, sempre conversamos sobre isso. Sim. E como eu sempre fui uma mulher que, para mim, pagar minhas contas é uma questão de dignidade. Pagar o meu rachachá, eu sempre brinco isso, né? O meu rachachá no almoço, no cinema, no restaurante, quando eu era namorada, isso para mim era uma questão de dignidade. Eu saía com o cara, eu dizia, a gente vai dividir. Não, eu pago. Eu só saio se eu dividir a conta. Sempre foi assim comigo. E aqui eu não estou fazendo ideologia, tá, gente? Por quê? Porque se nós queremos tanto brigar por espaço no mercado, por salários equiparados, isso não tem só o bônus, isso também veio o ônus. Se você não mudar dentro de você aquela intenção de que você tem que casar para ser sustentada, atenção, você nunca vai conseguir ser uma mulher bem-sucedida que ganha salário igual ao seu marido, porque no seu pensamento você quer ser sustentada. Sim. Então, o que é? Vamos sentar e vamos discutir aqui nossas finanças.
E isso para mim era tão natural, Dean, que quando a gente casou, eu só fui descobrir as senhas da conta do Robson, acho que tem uns 2 anos, nós estamos juntos há 16. Eu nunca cheguei com ele e falei, me diz tuas senhas, me dá teu cartão. Nunca foi assim lá em casa. E quando a gente namorava, nosso primeiro dia de saída, nós fomos pro cinema, depois nós fomos jantar eu me lembro como se fosse hoje, da cachaçaria do Dedé. E até a comida que eu pedi, pastel foguinho, era um pastel apimentado, que se eu pudesse despedir, eu teria despedido. Mas não consegui, porque já passou e comi o pastel todo. E a gente foi pro cinema e eu falei, eu compro os ingressos e tu compra a pipoca. Ele deu 3 voltas no mesmo eixo. Eu não sei o que aconteceu, ele ficou meio sem saber. Eu falei, vai comprar pipoca doce. Eu não como pipoca salgada, é pipoca doce. Eu comprei o ingresso, era a primeira vez que a gente estava saindo. Depois a gente foi lá para a cachaçaria do Dedé, eu falei, vamos dividir. Ele, não, deixa eu pagar. Mas ele me pediu assim, sabe? Que eu falei, eu vou deixar só dessa vez. Mas porque eu já tinha dividido o cinema, eu também estava chegando, não podia entrar com os 2 pés. Então, se você não conversar, e daí, para a gente falar sobre dinheiro, quanto eu guardava, quanto eu gastava, ele sempre foi econômico, ele sempre juntou, e a gente guardava na poupança, daqui a pouco tu vai entender isso, o maior pecado que eu cometi na minha vida. Poupança, te odeio. Aí, a gente teve essa conversa, porque, Dean, se durante o namoro você sentir isso, homem e mulher, qualquer dificuldade de conversar sobre isso com seu parceiro, isso vai virar um dragão. Isso é um mosquito agora, mas vai virar um dragão lá na frente. E não existe casal próspero, casal que vença, casal que enriqueça junto. Eu estou falando de enriquecer, porque enriquecer é possível. Como diz Gustavo Cerbasi, é uma questão de escolha. Se você não tiver esse assunto aberto na mesa, inclusive para não ficar milindrada, a mulher que ganha menos e que de repente gasta ali, compra uma coisa em outra, para o marido chegar, amor, estamos gastando muito, precisamos economizar. Isso tem que ser uma conversa aberta, não tem, né? O diálogo é importantíssimo. Então, assim, se você não tem uma transparência, já fica até mais complicado. Eu, por exemplo, eu gosto de trazer a família para a mesa, envolver. Tem gente que não gosta e tudo bem. Até as crianças. Exatamente, é uma opção, né? É uma opção. Poxa, eu não quero, tudo bem. Eu sou um profissional da área e entendo o perfil de cada um, né? Mas quando dá certo é quando a gente vê que está todo mundo engajado. É energia, mas é energia. Se está todo mundo comprado naquela ideia, se está todo mundo do teu time, da tua empresa, do teu negócio engajado, vai dar certo. Obviamente, você tem ali um mês ou outro, vão ter as situações que acontecem com todo mundo, né? Em todos os negócios, vai ter um mês ser um pouquinho mais complicado, vai ter outro que vai ter um bônus diferente, ter outros que você vai ter bons negócios, a prosperidade vai vir. Mas quando a energia ela está conectada com o propósito, e aí eu digo que é o propósito da independência financeira, é o propósito da riqueza da vida simples, né? Você falou aí, o Cerbasi também, ele fala bastante disso, né? Então é saber aproveitar a vida com qualidade. É viver experiências, o planejamento financeiro é para isso. É para te proporcionar viver experiências com as pessoas com que você ama. Exato. Elencar aquelas metas, objetivos, né? Para não ser um processo chato, né? Para não ser um processo dolorido. Poxa, cortar gastos, né? Diminuir custos. É algo realmente que ninguém gosta, né? Mas precisa ser feito. Né? Na maioria das vezes, Márcia, no meu dia a dia, se eu fosse fazer tudo que eu gosto, só gosto de fazer, eu falo para os meus filhos isso. Eu falo para os meus filhos, eu falei, olha, se o papai fizesse tudo aquilo que ele queria fazer, mas não é, a gente tem que fazer muito mais aquilo que a gente não quer para alcançar os resultados lá na frente. E a família é legal, Márcia, porque eu tenho 2 filhos, um de 11 anos, outro de 8, e eu observo o comportamento e o perfil financeiro de cada um deles. Né? Eles já têm a conta, eu dei um cartão para cada um e tal. Ai, gente, que medo. Já dei um cartão, consigo controlar tudo pelo aplicativo aqui, enfim. Opa, toda a gestão, gastou um negócio, né? Toda a gestão é feita aqui na minha mão e eu observo o perfil do menor, de 8 anos, e o perfil de 11. O menor, ele segura. Ele, poxa, eu quero ganhar, eu quero comprar um negócio, ele guarda, ele não gasta. Enquanto que o maior ele já é para frente, ele compra, ele faz Pix, ele vende, mas também ele é um bom vendedor. Na escola, por exemplo, teve uma feira lá de finanças, é até legal essa história, e aí ele queria vender carta Pokémon. Então, todos os coleguinhas vendiam algo naquele momento lá no colégio. E ele pegou todas as cartas Pokémon dele, de casa, e levou. Ele falou, e ele me pediu R$30. Eu dei os R$30 para ele, que era para ele dar de troco.
ele chegou e começou a vender. Só que ele observou que o pessoal queria carta rara. O pessoal do colégio queria carta rara. E do outro lado da feira tinha um menino vendendo carta rara. Ele pegou os 30 que ele tava no bolso, comprou todas as cartas raras do menino, vendeu, chegou em casa... Mas ele chegou em casa com R$300. Me deu os 30 de volta e ficou com valor. Cara, eu achei isso, Márcio. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui explicar o que ele fez. O investimento que ele fez, né? Ele vendeu água no deserto. Ele contratou o coleguinha do lado, porque a barraca dele ficou tão grande que ele, não, vamos organizar, vamos fazer fila. Aí o colega que não estava vendendo foi trabalhar para ele. Eu falei, você remunerou o colega? Ele falou, não, a professora não deixou. Eu falei, não, ele trabalhou, você tinha que pagar, que era para ele entender o que estava acontecendo. É mercado, então, são as regras do mercado. É sobre isso. Eu falo que em casa de ferreiro, espeto de ferro. Entendeu? Então essas coisas... Porque o ferreiro sabe educar. O espeto só é de madeira se o ferreiro não souber educar. Exato. Porque se o ferreiro souber educar, o espeto vai ser de ferro também. E aí você vê pelas atitudes, né? O que é o comportamento, o padrão. Enfim, a gente vai tentando passar isso de geração, né? O menor que eu disse, ele já chegou essa semana lá em casa com o livro. O Thiago Nigo tem uma parceria junto com a equipe da Mônica, né? A Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Então, ele tem gibi de finanças para a Turma da Mônica. Ele chegou lá, ele foi lá no shopping, lá no Amazonas Shopping, na livraria, comprou e falou como guardar dinheiro, uma coisa assim, é o livrinho, né? Muito legal. Pesquisem, por favor, viu, produção? Atenção, produção. Isso é muito bacana. Os 3 livros, Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão, que é o livro dele para adulto. Exato. Thiago Nigro, que é a parceria dele com o Maurício de Souza, Turma da Mônica. A Riqueza de uma Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Coloquem aí. Legal. Aqui embaixo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Enriquecer não é ter dinheiro até não se acabar mais. Enriquecer é viver dentro dos seus termos, da forma que é importante para você, do que é significativo, do que é valoroso para você. Nesse livro do Gustavo Cerbasi, A Riqueza de uma Vida Simples, ele diz exatamente isso. Por quê? Porque a gente tem muitos exemplos de pessoas que passaram a vida toda ganhando muito dinheiro, e aí eu trago aqui alguns exemplos de ganhadores da Mega Sena, milionários, não sabiam como gastar, com o que gastar, não sabiam nem o que era importante para eles, para poder gastar com consciência e com significado. O Johnny Depp foi um dos maiores, um dos atores mais gastadores da história. O Johnny Depp conseguiu gastar 400 milhões de reais num ano. Não se assuste e muito menos diga aí do outro lado, se fosse eu não gastava. Gastava sim. Se você não tiver educação financeira, você vai pegar uma bolada dessa e não vai saber administrar. Porque se você não consegue administrar seu salário, seus vencimentos, que é pouco, você não vai conseguir administrar 100, 200, 300, 400 mil reais. Você vai ficar louco e vai falar assim, nossa, eu mereço, eu passei a vida toda fazendo economia, eu mereço. E não merece. Até chegar no ponto em que você quer ou vencer seus objetivos aos poucos, degrau por degrau, a gente não merece ainda usufruir de uma situação que a gente ainda não conquistou. Qual é o primeiro passo para sair do endividamento, Dean? Acho que assim, o primeiro passo é você ter o raio-x da sua vida financeira, Márcia. Exatamente entender em que momento você está. Eu começo sempre por aí. Poxa, em que momento você está hoje? Então, quais são os seus ativos, quais são os seus passivos? Qual é a tua realidade financeira? O que Qual é ativo, a tua o que é renda? passivo, para quem está em casa? Os ativos são aquilo, é o teu patrimônio, né? Aquilo que te gera renda. Então, é aquilo que você tem. Então, estão ativos imobiliários, tua casa, teu carro, é um bem imóvel, é um ativo, né? A tua empresa, se você é empresário, né? Aquele é um ativo que você tem, né? São todos os seus bens. Né? Os passivos são suas dívidas, são suas obrigações. É o custo que você tem. Se você tem um financiamento perfeito, financiamento, um custo do apartamento, escolar, do carro, enfim, aquelas obrigações, aquelas dívidas que você sabe que você tem que pagar. Né? Então, a gente entendeu aí. Agora eu vou entender como é que está a minha renda, gestão de receita e despesa. Né? Como é que é a minha renda? Geralmente a renda é 1, 2, 3, por aí.
E a despesa é aonde 10. está o grande problema, né? Quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? A gente está falando de uma renda de quanto? Aí, Pode dar um exemplo aí geral de um cliente teu. vamos colocar aí 10 mil reais. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e Exato. que está com uma renda passiva mensal, está devendo quanto por mês? Que tu já pegou aí? Márcia, na verdade, eu já vi de tudo. Cada Eu filme já de vi. terror. Porque Eu tu já pegar um educador financeiro com uma pessoa no vermelho, ganhando ali seus 50 mil. Tem gente que ganha 50 mil. Não é um salário de um empresário, é um salário aqui de um CEO do distrito. Isso, exatamente. E tá devendo, Tá devendo. 500 Não, mil, eu 600 já peguei mil. casos de pessoas que faturam 300 mil e está devendo. Fatura 300 mil. Né? Ou seja, o que importa não é quanto você fatura, é o quanto Como você gasta. consegue guardar. Né? O Eu quanto digo você sempre, gasta. é como né? você gasta. Exatamente. Então, assim, o que sobra no balanço ali no final da última linha do lucro líquido? O que sobra efetivamente do seu bolso? Você está conseguindo se pagar? Você está pagando o boleto da sua independência financeira? A gente vai falar. Você está tirando um percentual da tua renda para manter o teu padrão de vida a longo prazo? Que os cenários eles mudam. Hoje a realidade é uma, daqui a um tempo é outra, né, Márcia? E ainda tem um detalhe, é tudo muito variável. Hoje é tudo muito rápido, né? O mundo mudou, o mundo se transformou. Então, se você não souber administrar o pouco, você não vai conseguir viver no muito. Então, eu falo que, não é de quanto você fatura, o quanto você ganha. É quanto você consegue guardar, se pagar e, obviamente, viver sempre um pouquinho abaixo, né, do padrão que você realmente acha que merece. Né? Geralmente, como você falou, poxa, não, eu mereço, eu acho. Eu também acho que merece. Porém, Mas não agora. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. E aí, se você tem um valor e teu carro quebrou, uma questão de saúde. Um problema financeiro. Tu vai fechar as portas. Exatamente. Isso acontece. Qualquer imprevisto numa pessoa que está com a corda no pescoço vai fazer fechar as portas. Aqui eu quero trazer um cálculo muito fácil. O Dean diz para mim, assim, para você entender o que é riqueza, tá? O Dean diz para mim agora que ele tem um cliente que fatura 300 mil por mês e ele consegue gastar o dinheiro todo no mês. Como é que ele gasta isso tudo? Ele tem lanche, ele tem mais de 2 carros, a filha também tem carro, a mulher tem carro, ele tem 2 carros caríssimos, ele tem uma lancha lá que está lá na Marina, não sei qual Marina, se a gente sabe, eu não vou dizer o nome. Tem jet ski, ele tem uma série de custos, tem uma casa de sítio, viaja 3, 4 vezes por ano. Aí ele vai fazendo uma bola de neve de dívida que quando ele percebe, o custo mensal dele está em 400 mil e ele ganha só 300. Esse homem é rico? Não responda agora. Esse homem é rico? Fica você aí com a ideia. Ele está devendo 100 mil por mês. Ele está em déficit, em negativo, 100 mil por mês. Aí a gente pega aqui, vou dar um exemplo aqui, a diarista que trabalhava aqui ganhava acho que 4.800 de diária. Quando eu fui pegar os cálculos dela, ela gastava por mês R$ 2.700. Sobrava R$ 2.300 do dinheiro dela. Perfeito. Mais da metade ela conseguiria. Ela sobrava R$ 2.300 para quê? Para ela pegar aquele dinheiro, colocar num CDB. A gente vai explicar o que é o CDB, segura aí. Colocar num CDB, um certificado de depósito bancário, que rende muito mais do que a poupança, eu ouso em dizer muito mais do que a gente é acostumado a ver, e guardava e fazia lá a reserva de emergência dela, a diarista. E tu pega o cara que é um empresário que ganha 300 mil por mês e está em déficit de 100 mil. Quem é mais rico? Agora tu responde. A diarista. A diarista, com certeza, Márcia. E ela vai ter prosperidade. Ela vai crescer. Né? Ela vai conseguir a independência financeira. Ela vai viver com aquilo que ela construiu, né? Porque a mentalidade já está programada para isso. Esse é o importante, é você mudar a mentalidade. É o teu programa mental que você tem que mudar. Tua mentalidade ela é de escassez, obviamente você vai viver sempre na escassez. Se você tem uma mentalidade próspera, de crescimento, você pode até quebrar, você pode até passar por um momento de dificuldade que acontece. Mas você vai conseguir vencer, você vai conseguir sair desse cenário, porque o teu programa mental, ele é próspero, ele é do enriquecimento. E eu falo porque eu trabalho no mercado financeiro como profissional há 15 anos.
Antes disso, eu já estudava, já gostava de mercado financeiro, já fazia alguns investimentos com simulador ainda. Né? Não tinha dinheiro, mas com simulador. Se eu tivesse tanto, quanto eu teria? Pois é, essa é a conta. Eu falo, poxa, se a minha mãe soubesse disso, né, quanto ela teria feito? Né? Eu nem jogo para minha mãe, Deange. Se eu souber tudo que já começou, Olha se aí, eu soubesse disso, meu Deus, há mais tempo eu já estava milionária. Assim, não que milionário hoje consiga se sustentar com a nossa economia, tá? É importante, porque todo mundo corre atrás do primeiro milhão, mas será que o teu primeiro milhão vai render para ti o suficiente para tu viver? Eu fiz um estudo sobre isso, Márcia, porque nesse mesmo período que eu comentei, há 15 anos atrás, e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, o sonho era esse, era ser milionário, né? E aí eu fui falar, poxa, quanto é que é 1 milhão hoje? Quanto é que é 1 milhão hoje corrigidos da época lá de 2008, de 2009, né? Fui fazer essa conta, seria algo como 3 milhões de reais. Então, aquele 1 milhão que a gente sonhava, que a gente falava na juventude, eu quero ser um milionário, hoje é no mínimo 3. Para eu poder dizer isso. Exatamente. E realmente ter independência financeira. Exato, porque o custo foi aumentando, tudo foi ficando mais caro e a gente precisa fazer essa correção monetária, né? O que é independência financeira? Vamos ver. Tu diz o teu e eu digo o meu. Pode fazer assim? Claro. Tu diz o que é independência financeira para ti, eu digo o que é independência financeira para mim. O que é independência financeira? Bom, independência financeira é você viver a sua vida com qualidade, viver com independência geográfica, tomar as decisões financeiras sem se preocupar, digamos assim, com aquele dinheiro que, pô, isso vai faltar ou não. Fazer com que o teu patrimônio ele pague o teu custo de vida. Né? Ou seja, poxa, Dan, se o que eu acumulei me rende 10 por mês, né? Ótimo, eu vou viver um padrão até 10 por mês. Né? Ou seja, aqueles dividendos, aquela renda passiva que está entrando, é você dormir e saber que os dividendos estão pingando na tua conta. Eu recebo mensagem aqui no meu celular, você recebeu R$100 de dividendos de um fundo imobiliário. Pô, R$100 é pouco, né? Depois é 200, depois pouco é 500. Pra quem? Exato, né? Você pensa, pô, eu pago um boleto, depois ele paga 2, depois ele paga 3, depois ele paga, né, um custo de vida e depois chega um momento que aquele juros composto, né, ele já consegue manter todo o teu custo de vida e ainda sobrar e ainda reinvestir. Isso. Então, independência financeira, Márcia, é exatamente você viver do jeito que você quer, curtindo com a sua família, viajando, enfim, sem se preocupar com o teu trabalho, com a tua renda produtiva. Porque você tem dinheiro suficiente trabalhando para você. Exatamente. O que não é... Então, pronto. O Dean esgotou a definição de independência financeira. Eu vou dizer para você agora o que não é independência financeira. Independência financeira é você ter o seu custo de vida, que foi o que o Dean falou. Você ter o seu custo de vida e ter dinheiro suficiente seu. Não estou falando de INSS. Estou falando lá da sua previdência privada que você pagou, dos investimentos que você tem em renda fixa. Ter dinheiro seu que trabalha para você. E você, independente de estar empregado ou não, está recebendo, independente do INSS, que o INSS a gente não sabe qual vai ser o futuro dele na realidade, você está recebendo um dinheiro suficiente que pague seu custo de vida e que você se sinta feliz e se sinta alegre. Isso é independência financeira. O que não é independência financeira? Não é independência financeira você ter um emprego seletista. Não é independência financeira você ter um cargo público, eu vou explicar por quê. Não é independência financeira você ter uma empresa onde você é o dono e você trabalha com ela. Não é independência financeira, exceto se você tiver dinheiro guardado na condição que o Dean acabou de dizer, trabalhando para você. Por quê? Seletista, você vai ser demitido. Você pode ser demitido. Você tem dinheiro trabalhando para você para pagar seu custo de vida? Não. Essa é a sua condição, tá? Você é servidor público, você tem a opção de ficar em casa sem trabalhar uma semana? Não. Se você não for trabalhar, você não recebe seus vencimentos. E ainda pode ser demitido por incontinência de conduta, depois de um processo administrativo. Você é dono da sua empresa. Você não é uma pessoa jurídica forte, com capital guardado para poder subsidiar a sua empresa. E você também não é uma pessoa física com reserva de emergência, com dinheiro trabalhando para você. Você é independente financeiramente? Com a economia que a gente tem estável, se o seu negócio fechar amanhã, você sustenta você e a sua família? Não. Isso não é independência financeira. Por que eu faço questão de dizer isso, Dean? Um dia eu estava indo para minha casa, estava levando uma amiga minha para almoçar na casa do meu pai. Estava indo na casa do meu pai. E eu falando com ela, subindo a escada, isso era tipo, hoje nós estamos em 2024, era 2023, eu acho.
E eu estava lá juntando dinheiro, economizando, porque eu estava naquela ânsia de fazer a minha reserva. Legal. De fazer a minha renda passiva. Renda passiva é diferente de passivo, tá? Vou já explicar para você. E aí eu tava eu subi a escada e eu verbalizei, eu nem ouvi, eu nem me ouvi, eu saí da minha... Eu preciso juntar dinheiro para fazer minha renda passiva, para ser independente financeiramente. Aí ela virou para mim e falou, mas tu é independente, tu se sustenta. Eu falei, eu não sou independente, eu sou empregada. Empregado não é independente. É verdade. Renda passiva é aquilo que o Dan acabou de dizer, é o dinheiro caindo na sua conta, independente de você estar cumprindo o horário e trabalhando em algum lugar ou não. É você estar viajando e os recursos estarem pingando, os dividendos estarem entrando, um aluguel que você recebe de um imóvel que você tem, enfim, né? Ter algum ativo, algum bem te gerando algum tipo de renda. Né? Independente de você estar trabalhando ou não. Exatamente. E essa é a renda passiva, como o próprio nome já diz. Passivamente aquilo ali está entrando para ti. Algumas pessoas conquistam isso, né, Márcia? Ao longo do tempo, algumas são herdeiras, enfim, não é meu caso. Nem o meu. Né? Eu sempre digo... Muito pelo contrário. Se não eu é não o meu segurasse caso. a onda do meu pai... Exatamente. Se você não trabalhar, se você não tiver um planejamento estruturado, financeiro, se você não começar pelo básico, né? Exatamente por esse raio-x, por organizar, para entender onde é que você está primeiramente, você não vai conseguir nem avançar para o primeiro passo, que é o dessa reserva de emergência aí que a gente estava falando. Não, peraí, rapidinho. Renda passiva é isso, passivo é a sua dívida, renda ativa é o que você ganha quando você faz alguma coisa para ganhar, trabalho, seu CLT, funcionário público, tua empresa, que é aquela renda que gera sem você precisa estar lá para poder gerar a sua renda. Essa é renda ativa, tá? Na sua ausência não tem renda. Renda ativa parou de fazer, não tem renda. Renda passiva, parou de fazer, tem renda. Exato. Passivo é dívida e ativo são todos os bens que você tem, que o Dan explicou isso aqui na primeira fase da nossa entrevista. Entendemos o que é o endividado e como sair do endividado. Tem que fazer uma anamnese. Dan explicou aqui. Eu ainda faço o resumo da entrevista. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é o primeiro passo para todo bom planejamento financeiro familiar. Né? Planejamento financeiro individual, patrimonial. É você, Márcia, ter em um investimento de liquidez pelo menos 6 a 10 vezes o teu custo de vida mensal. Então, se você tem um custo de vida de 20 mil, de 10 mil por mês, o primeiro passo é construir essa reserva em um investimento de baixo risco, investimento de perfil conservador, que te dê ali um rendimento dentro da média. Quando a gente fala dentro da média de acordo com a Selic, com o CDI, média de 10% ao ano, né? Para manter exatamente aqueles custos eventuais que podem ocorrer. A gente colocou, o carro quebrou, família ficou doente, passou por alguma dificuldade, perdeu o emprego, você teoricamente tem 6 a 10 meses para manter aquele teu custo de vida. Então, se reorganizar no mercado, né? Exatamente. Se reposicionar, montar um negócio, ir atrás de uma franquia, enfim, né? Você ter ali esse capital para conseguir manter esse padrão de vida ao longo desse período. É a tua reserva de emergência estruturada. E eu quero contar um caso aqui interessante que eu encontrei, de vez em quando alguns jornais me procuram para dar entrevista, e o câmera me falou, poxa, já fui algumas vezes gravar lá contigo. E comecei a te seguir, comecei a te acompanhar e pela primeira vez, já era um senhor assim, 50 anos, ele pela primeira vez eu consegui ter reserva de emergência. Nossa. Falei, cara, que legal Missão ouvir cumprida, isso. Né? Exatamente, mas ou seja, um feedback, a gente ouve outra reclamação, né, um monte de coisa, cliente ligando e etc. Mas quando a gente escuta um feedback desse, o propósito foi cumprido, eu consegui impactar, consegui ajudar. Então, a missão é essa, é gratificante você ouvir, conseguir ter a minha reserva de emergência te acompanhando, te seguindo. Isso é muito legal. E, não é motivo... Aqui eu sou a do não é. Não é gasto que justifique o assalto à sua reserva de emergência, a manicure, pintar o cabelo, comprar material escolar para o filho ou para você. Ai, gente, o sapato. Mas está com desconto. É a promoção do Black Friday. Vou lá na minha reserva de emergência. Não é motivo para gastar o dinheiro da sua reserva de emergência. Exato.
Isso é gasto planejado, previsível. Você precisa programar esse gasto. Não programou, não sobrou dinheiro, não gaste. Gasto com desconto é gasto com desconto. Você gastou, acabou, tá? Economizar mesmo é não gastar. Aí você não gastou. Poupança é um bom investimento, doutor Dean? Aí eles vão colocar aqui, Márcia falou com ironia. Coloca essa legenda, viu, o Alessandro e Clóvis? Poupança é um bom investimento, doutor? Márcia usou ironia. É para botar aqui embaixo. Poupança nem é investimento. Nem é investimento. Era essa a resposta que eu queria. Já começa aí, né? Você está custeando obras do Estado com a sua poupança. Exatamente. O mercado de habitação. Na verdade, tu está dando teu dinheiro para o banco e o banco está, por exemplo, te pagando 0,5% ao mês e está emprestando lá a 10%, dependendo, a 5% ao mês, dependendo da modalidade de crédito. Né? Porque a gente deixa aquele dinheiro guardado lá no banco, muita gente acha que aquele dinheiro está lá. Na verdade, está dentro do sistema. Tu tá olhando ele, mas ele está girando. Né? Ele está financiando o crédito imobiliário, a caderneta de poupança, sim, por exemplo. Né? O banco está pegando aquele dinheiro, está emprestando, está ganhando com o spread, que é o lucro do banco. O banco ganha com o spread. Né? Ele te paga meio e ele cobra 5 emprestando para outra pessoa. Ou você, né, não sabia que o banco fazia isso? Aqui tu puxa um zoom, tá, Alessandro? Ou tu não sabia que o banco fazia isso? Que o banco pegava o teu dinheiro, te dava 0,5% ao mês, não, ao ano. É 70% da Selic ao mês, Ao mês, ele né, te dava 0,5% ao mês e emprestava o teu dinheiro cobrando 5% ao mês. Exatamente. Do que tu acha que o banco vive? Vendendo fruta? Continua, E aí, Márcia, tem anos que a poupança não corrige nem a inflação do período. Putz, né? Então, isso quer dizer o quê? O que é inflação? Né? A inflação é um custo de uma cesta básica de produtos dentro da nossa economia, com alimentação, com habitação, vestuário, saúde, educação, enfim. É aquele custo básico que o governo calcula aí com base no índice chamado IPCA, e ele diz que a inflação no Brasil é 4% ao ano. Né? Tem anos que a inflação está maior. Em 2022, por exemplo, momentos de pandemia, a taxa de juros era 2,5%. Exatamente, a inflação estava em 12% já. Então, você ter o ganho real, que é isso que é importante você observar. Então, você que está começando a investir, que você estruturou o seu planejamento, já passou por essas etapas que a gente falou aqui, do endividamento, do orçamento, já formei a reserva, para onde que eu vou? Né? Você tem que buscar o teu ganho real, que é quanto que a tua carteira está rendendo acima da inflação. Esse é o importante, Márcia. Então, a poupança tem anos que ela não rende nem a inflação aqui no Brasil. Ou você aprende isso, ou você aprende isso. Não tem alternativa no mundo onde você tem controle dos seus gastos. Vocês estão ouvindo, meninos, tudo que eu estou falando aqui? Estão ouvindo tudo que eu estou falando aqui? Ou vocês aprendem isso, ou vocês aprendem isso. Por quê? Não existe ninguém com as finanças organizadas que não saiba pelo menos o que significa inflação, pelo menos qual é o percentual que a poupança te paga, e ela te paga uma vez ao mês. Exato. Só na data do aniversário. Exatamente. Cara, é isso mesmo. Tu ri de desespero. Isso é riso de nervoso, né, Dean? Ainda tem gente que fala, mas a poupança é isenta de imposto de renda. Existem várias alternativas, né, Márcia? CRA, CRI, muitas alternativas. Nossa, muitas. Eu invisto um monte de LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que são investimentos que o próprio banco que está te pagando lá aquele 0,5% ao mês te dá em contrapartida. É um dinheiro que é direcionado exclusivamente para financiar o mercado imobiliário, que é para poder ter... Qual é a prerrogativa ali, né? O que imagina o governo? A gente pode liberar para você, para que você libere LCIs para os clientes, desde que esse dinheiro exclusivamente vá para o mercado imobiliário, para quê? Para a estruturação do país, para que o país cresça. É por isso que eles chamam de incentivada. Então, ele libera para ti uma LCI e te paga por mês quase sempre. Tem LCI que segura o teu dinheiro um ano, não é o dinheiro da reserva de emergência, hein? É o dinheiro de investimento, para você planejar já ali a tua renda passiva.
Ele segura lá teu dinheiro um ano, te paga 100% o CDI. CDI hoje, no dia que esse programa está sendo gravado, hoje é dia 27 de agosto de 2024, a nossa Selic está 10,5 e o CDI está 10,4 ali, mas Exatamente. ele vai oscilando, né? Mas ele está 10,4. Te paga 100% o CDI e não paga o imposto de renda. Exatamente. Não Ou seja, paga. o dobro, basicamente, O dobro. da caderneta de poupança. Entendeu? Com uma questão de educação financeira, de conhecimento, né, Márcia? Eu te falei isso ainda agora e reitero aqui que você é uma fora da curva. Você já analisa os dados até diferente. Já te disse, já te falei isso. Me contrata para trabalhar. Já analisa até os dados lojinha. diferentes, né? Enfim, é muito legal ouvir isso, porque de fato é alguém que é fora do comum. Porque né? eu não aguentava mais ver meu dinheiro indo para a poupança. Que aprendeu com a dor, né, Márcia? Eu aprendi com a dor, infelizmente. Aprendeu gastando, pagando juros. Comprando sapato lá em Maraponga, meu Deus do Ceará. Exatamente. Quando eu vejo o preço do sapato daquele, eu me lembro quantos fundos imobiliários eu poderia ter comprado. Aí, fundo imobiliário também é isento de imposto de renda. Exatamente. É praticado na Bolsa de Valores, mas te paga todo dia 15 um aluguel. E tu não tem nem inquilino. Exatamente. Quer saber sobre isso? Escreve aqui embaixo que a gente faz um outro programa para falar sobre isso. Vamos lá. Dean, então onde eu devo guardar o dinheiro? Da reserva de emergência, para começo de conversa. Então, não é na tem poupança, onde? Você tem algumas alternativas, né, Márcia? Você falou que o próprio CDBs de bancos são emitidos pelos bancos. CDBs, as LCI e LCA são títulos que têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você já estruturou a sua reserva de emergência é da tua família, né, você tem essas alternativas, né, de alocar em títulos conservadores. Tesouro Selic, você pode acessar aí a site tesourodireto.gov.br, você vai ver lá os títulos mais seguros do mercado, te rendendo 100% do CDI. Você consegue fazer simulações no site do Tesouro. Poxa, se eu guardar 2.000, R$1.000 por mês, quanto eu vou ter daqui a um ano, 2, 3, 4, 5, considerando esses aportes que você vai fazendo, o próprio site do Tesouro faz um comparativo com a caderneta de poupança, que é um investimento tradicional aí do brasileiro. Para te ter uma ideia, só aqui no Amazonas a gente tem ainda, Márcia, 4 bi em caderneta de poupança. Meu Deus! Hoje no nosso escritório a gente tem problema. Derruba acompanha esse livro. A gente acompanha esse número porque hoje a gente tem em torno de quase 2 bi sobre volume administrado e aí tem 4 em poupança. Eu falei, cara, a gente ainda tem 4 bi para ajudar as pessoas a investirem melhor, ajudar, né, as famílias a investirem o seu dinheiro de forma inteligente. Tem muita oportunidade dentro do mercado. Não. Vocês têm o dinheiro guardado? Na poupança? Onde tu tem, Clóvis? Tu também não tem dinheiro guardado na poupança, não? Na caixinha do Nubank. Na caixa... Olha aí, legal, porque a caixinha do Nubank paga 100% do CDI. Né? Parabéns, a Márcia foi que o engajou Nubank... o time. Não foi que isso é dele. Eles nunca conversaram comigo sobre isso. Eles nem acreditam em mim. Eles nem acreditam, ninguém acredita em mim aqui, não. Santo de casa não faz milagre. Eles acham que eu só sou jornalista, que eu não posso ser borsal da finança. Entendi. Eu sou a borsal da finança. Por quê? Porque eu não sou especialista em nada. Eu sou só a borsal. Eu me acho. Eu me acho. E qual foi a grande sacada do Nubank, Dean? Ele disse assim, o seu dinheiro rende na conta. Ele transformou todas as contas correntes para o investidor que não tem conhecimento nenhum. Exatamente. Então, ele disse, ele transformou todas as contas correntes em um CDB. Então, ele disse, se você deixar o seu dinheiro aqui parado, eu te rendo. Olha que sacada. É verdade que hoje ele é o segundo banco mais valorizado do mercado. Eu achei que aquilo era fake news, aquelas postagens e tal. O Nubank ele teve uma estratégia de abrir capital fora do Brasil. Foi. Né? Então, ele abriu na Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Lançou as ações dele, abrir capital. Nasdaq. Quando a gente fala, é quando a empresa vai para o mercado de ações. Então, ele resolveu abrir lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente teve, além do crescimento, obviamente, da plataforma, a gente teve, Márcia, a valorização do dólar. Então, as ações são negociadas em dólares lá. Né? O dólar hoje está aí, chegou a bater 5,80, hoje está em torno de 5,50. Então, o crescimento do dólar também favorece o valor de mercado do banco. Então, essa foi uma baita estratégia do Nubank. Então, o crescimento do dólar também ajudou a valorizar o valor de mercado do banco. A XP fez isso também, né? A XP também fez essa mesma estratégia. E isso fez com que, eu não sei a XP a condição que está hoje, mas o Nubank hoje
Eu acho que é o Banco do Brasil que vem primeiro. Eu não me lembro qual é o primeiro banco. Em bancos em valor de mercado, né, são os 4. Eu não sei o Itaú, exatamente Bradesco, o Banco do Brasil, o Nubank agora Nubank, e a Caixa Econômica. Caixa Econômica, tem o Santander. Mas o Inter foi lá para trás, né? O Inter era um banco que tinha uma super expectativa e também ficou. Voltando aqui para o que o pessoal quer saber, né? Que aí a gente já divaga aqui, aí a gente vai ter que fazer isso tomando café lá na sala, que tem cápsula lá. Que eu compro com desconto lá na Amazon. Boa. Eu não sou besta. Eu vou aprendendo esses insights eu vou comprar aqui no supermercado. Tá 26, papai. E detalhe, a Márcia ainda ganha milha na Livelo, ainda recebe e manda pra mim. E eu ainda sou inscrita e afiliada na Amazon. E todos os livros que são colocados aqui é com o meu código. Se quiser alguma coisa, me pede que eu mando pra ti o meu código e compra por lá. A gente tem que ganhar de todos os lados, né? É verdade. Eu sou besta? Hoje em dia o mundo é assim mesmo. Não, eu sou a borsal das finanças. Casa própria é investimento, imóvel é investimento, carro é investimento? Depende, né, Márcia? Hoje você tem modalidades e alternativas de carro alugado e tal. Né? E um dia desse, alguém me perguntou nas redes sociais, Dean, faz o comparativo, se vale a pena alugar, enfim. Ou se vale a pena eu comprar ou financiar. Aí é caso a caso, depende primeiro da taxa de juros que você vai conseguir no financiamento. Né? Se você vai comprar à vista, geralmente você tem poder de barganha para negociar preço. Dean, não tenho essa condição de comprar à vista, né? Vou ter que financiar. Primeiro, verifica a taxa. As taxas de financiamento de veículos estavam muito altas, dado o aumento da taxa de juros mesmo aqui no Brasil. É algo como 20% ao ano. Então, se tu compra um carro e tu financia em 5 anos, tu vai pagar o dobro do valor dele. Fora o valor da entrada que você já deu. É assim, viu, minha gente? E aí, fora o detalhe, que você tira da loja, ele já tem a depreciação, 20%. Já desvaloriza ali 20%. E 20% a cada ano. Exatamente. Então, assim, é algo que você precisa estudar, né, ao adquirir o seu automóvel. No caso do imóvel, né, vai depender muito também se você está comprando para aluguel, para renda, ou se você está comprando para morar. Eu digo que sonho ele não tem preço. Se é o sonho da tua família, né, ter a casa própria, viver dentro do imóvel que é de vocês, é um sonho da minha família. Cara, sonho não tem preço. Ninguém negocia com isso. É a experiência, né, que a gente falou hoje no início. Exatamente. Se a gente for olhar em termos financeiros, hoje em dia não está valendo tanto a pena, Márcia. Poxa, eu vou pegar um apartamento ok, de 600 mil reais. Se eu aplicar esses 600 mil num investimento básico que a gente falou aqui, no CDB, no fundo DI, enfim, que vai te render ali uma média de 1% ao mês, você terá 6 mil de rendimento. Tu consegue convencer meu marido a vender nossa casa? Eu não consegui ainda. É aquilo que eu disse, o sonho não tem preço, Márcia. Dean, não é meu sonho. Pois não. É. Antes foi. Tu tá vendo hoje que cada caso é o caso? Tu sabes que meu marido tinha um carro, né? Sim. Eu fiz meu marido vender o carro dele. Puxa zoom, Alessandro. Ele tinha uma S10, era o amor da vida dele. Aí eu falei assim, amor, ele estava trabalhando. Atenção, história, causo sendo contado aqui no DEP. Ele já contou os causos dele, eu vou contar o meu. Puxa o zoom, Leandro. Alessandro. Robson começou a trabalhar perto de casa. A gente mora ali para as bandas da Zona Oeste, não vou dizer meu endereço, até porque a gente é rico e eu não quero que ninguém sequestre a gente. Mentira, né? E aí ele mora perto do aeroporto. E ele estava trabalhando no aeroporto. Então ele saía de casa e ele trabalha 15-15. Ele trabalha 15 dias direto e por ele ser piloto, ele tem que folgar 15 dias. Ele pegava a S10 dele, que estava desvalorizando 20% por ano, pagando seguro, pagando manutenção, gastando com gasolina e PVA. Eu fiz um cálculo básico para ele. Eu falei, meu amor, você mora aqui do lado. Venda seu carro, vamos investir. Ele, você tá louco? Eu falei, não, meu amor, eu quero o seu bem. Invista esse dinheiro na sua renda passiva. Exatamente. Eu fiquei um mês falando isso para ele. Teve um dia que eu cheguei em casa, ele estava ouvindo o Gustavo Cerbasi falando a mesma coisa. Nossa. Quando eu abri a porta, eu ouvi da porta do lado de fora. Eu falei, essa é a voz do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi não sabe, mas ele mora com a gente. E eu ouvi, Gustavo Cerbasi está em casa hoje. Aí quando eu abri, ele olhou, ele estava bem assim, ó. Atenção, produção. Ele estava bem assim, olhando. Quando eu abri, ele olhou para mim. Assim, Dean, juro, para te dar o zoom, Alessandro. Vou vender meu carro. Eu falei, meu amor, se acalme. Eu não sou uma mulher ruim, eu não quero que você faça isso. Não, minha filha, eu vou vender meu carro. Dean, ele vendeu a S10 dele. Olha aí.
pelo praticamente o preço que ele comprou. Já tinha 5 anos a Olha S10, que a só, S10 ainda bem não que ele- desvaloriza. E foi uma época que a gente estava saindo da pandemia, que o carro de segunda mão, lembra aquela época que valorizou bem. os fabricantes pararam Sim, por causa da pandemia e os carros que estavam circulando estavam valendo mais do que o carro zero. Isso. Ele vendeu o carro, investiu e ainda de quebra-galho ele conseguiu um colega do trabalho que dava carona para ele todo Olha só que dia. legal. Ele não gastou nem com Uber. E eu fiz o cálculo para ele, olha, se tu gastar com Uber todo dia daqui para lá, tu vai gastar isso. O teu carro parado na garagem tá te custando isso. Eu fiz o cálculo para Sim. ele. E se você pegar esse dinheiro e investir todinho, você deixa de gastar isso, vai Passa a gastar com render. o Uber e ainda vai sobrar dinheiro para ti. Isso é inteligência financeira. Cara, nunca mais ele quis saber de carro. Agora eu tô tentando vender o meu pra ele, que tem 6 anos. Eu falo, compra meu carro, amor, compra meu carro, eu quero investir. Ele, não, nunca mais na minha vida eu quero carro. Tu acredita nisso, Dean? Acredito. Acredito Eu construí porque... um monstro. Eu acredito porque, Márcia, quando a gente começa a ver as coisas engajando, é aquilo que eu disse, é o propósito, é o planejamento, é a conversa, né? É o envolvimento dentro da família de vocês. Né? Então a coisa começa a fluir, começa a mudar. E quando a esposa vem, o marido participa, tá todo mundo engajado, vai dar certo. Agora é questão de tempo. Agora eu tô tentando vender o apartamento. Mas Olha não sei se eu vou conseguir, não. E aí eu vou O te dizer apartamento alguns é casos, quitado. né? Você me perguntou, Eu Dean, queria vender, aplicar tudo e alugar uma casa, porque eu Perfeito. queria muito morar em casa. Não, eu vou te dar um exemplo de um outro cliente que ele chegou comigo essa mês. Daqui a uns 5 anos eu quero me aposentar, eu já estou construindo a minha independência financeira. No meu prédio, o meu apartamento vale algo como 1,5 milhão. O aluguel lá está 7 mil. Está 7 mil o aluguel no meu prédio. Se eu vender o meu apartamento de 1,5 milhão, minha carteira vai render 15 mil por mês. Olha eu pago isso. 7 do aluguel no mesmo prédio, e continuo lá. Falei, E ainda perfeito. rende 7 milhões por Foi mês. exatamente 7 mil, ainda vai 7 sobrar mil, 7 perdão, mil 7 por mil mês por mês. para ele. Foi exatamente isso que ele fez. Então, Márcia, vai depender muito do seu objetivo, né? Meu objetivo é ter renda passiva, meu amor. Perfeito. Então, assim, se você está Deus, fazendo para Alessandro. investimento, é preciso estudar muito bem. Se é para renda passiva, é um outro foco. Se é o sonho da tua família, ter a casa e etc., aí não tem discussão. Olha, nem entra no mérito. Eu sei que você diz aí o sonho, mas para mim, uma pessoa jovem de seus 18 anos, que não tem família ainda, mora na casa do pai e da mãe, vira para mim, tá ganhando ali, agora que começou a ganhar dinheiro, tá ganhando ali um salário. Eu tenho pessoas assim que eu conheço da área, né? Agora que começou a ganhar ali 5, 6 mil de salário. Tá trabalhando faz tempo na área. Agora que a pessoa começou a ganhar bem, não começou ontem. Sim. Aí vira pra mim e fala assim. Aí quando vê, passou a vida toda vindo de Uber. Quando vê, a primeira coisa que faz é entrar com um carro novo na garagem. Eu olho aquilo, começa a me gelar, sobe o frio. A pessoa não tem nem crédito fortalecido o suficiente para negociar a taxa de juros lá na concessionária. Então ela comprou o carro, com certeza, digo isso de olhos fechados, financiado e com uma taxa altíssima. Comprou. Realizei o sonho do carro. Entra lá. Se eu estou falando ali, por exemplo, lá na TV, né, que eu trabalho, que foi o último emprego que eu tive com contrato. Entra com carro. Eu olhando aquele meu carro já com 6 anos. Sim. E eu doida para vender meu carro para poder completar o meu objetivo do ano lá na minha renda passiva. Aí entra, aí vira para mim e fala assim, Márcia. E eu já estava na loucura com educação financeira, já me metendo na vida de todo mundo. Eu passava no corredor, eu estava conversando sobre conta. Eu voltava e dizia, não faça isso. Aí, ao mesmo tempo, eu virava para mim mesmo e dizia, não se meta. Se a pessoa quer gastar, é problema dela. Aí, meu sonho agora é comprar meu apartamento. Putz, olha, eu vou te falar. Mas Márcia, tem explicação para isso, né? Tem explicação que é o seguinte, nós fomos ensinados assim. A gente foi ensinado aqui a estudar, a ter um emprego, a ter uma renda, a ter a casa própria. Casar, ter uma renda Eu de ouço filhos. isso dentro da minha casa. Tem que ter a casa, tem que ter o apartamento, tem que ter a casa, tem que ter o apartamento. Não. Eu falei, tá bom, vou ter. Então eu vou construir. Eu vou construir, meu um jeito. investimento. É um investimento, eu vou construir, eu vou comprar um terreno, eu vou construir a casa. E foi o que eu fiz.
né? Fui construir isso, porque eu sabia que, obviamente, quando eu vendesse, construir com a cabeça de investimento. Ah, entendi. Entendeu? Um Garoto investimento esperto. imobiliário. Gastou pouco. Dá um zoom, Alessandro. Construir com a cabeça de investimento, ele gastou o mínimo e o dia que ele precisar vender, ele vai ganhar o máximo. Perfeitamente. Então, assim, na Give minha me cabeça... na minha cabeça é isso. É ativo, né? É investimento. Acabou. Se você precisa de liquidez, você transforma aquele ativo em liquidez. Você vende, né? Transforma aquilo em dinheiro. Se eu quiser ir embora daqui para qualquer outro lugar, você tem essa facilidade Exato. de transformar um bem em liquidez, né? Então, assim, Márcia, essa questão Desde do imóvel... que você não tenha pressa. Essa questão do imóvel é algo realmente a ser estudado. E eu aprendi na prática, né? Eu aprendi isso vivendo, fazendo, enfim. Tem 15 anos, eu só tenho 5. O que seria de mim se eu já tivesse 15 anos? Eu vou chegar Pois lá. é. Eu chegarei lá. Agora, Dean, vamos falar de planejamento financeiro familiar. Legal. Como é? Se parte de onde? Porque aqui, quando a gente conversou aqui, ó, planejamento financeiro, nós temos aqui aposentadoria, Isso. nós temos a educação financeira para crianças e adolescentes e nós temos os investimentos de baixo risco para iniciantes. Esse planejamento financeiro familiar, por que é tão difícil das pessoas pararem para conversar, para planejar isso? Porque a aposentadoria no planejamento financeiro, eu não sei se eu estou errada, me corrige, porque como eu digo que eu sou a borsal, eu não sou especialista, eu posso ser corrigida a qualquer hora, porque está tudo bem, eu não sou especialista. Esse planejamento, a aposentadoria, não é o INSS, é? Claro que não, né? O INSS, eu digo que isso nunca será o suficiente. Nunca. É a sigla do INSS. É um sistema que vai quebrar, né? Ano a ano, cada vez mais, ele vem diminuindo a quantidade de pessoas que contribuem e aumentando a quantidade de pessoas que dependem do benefício. E, sinceramente, Márcia, o governo não está nem aí para ti. Ele não quer nem saber se tu vai se aposentar independente ou não, né? Ele não quer nem saber se tu vai ter condições para pagar teu custo de saúde, pagar um plano de saúde para ti, né? Se tu vai ter uma estrutura de qualidade, enfim, eles não querem saber. Então, se você não se planejar, se você não se organizar para a tua independência financeira, para a tua aposentadoria, porque aqui no Brasil a gente tem menos de 1% da população aposentada que vive com o que construiu. Ou seja, 99% dos aposentados, Márcia, depende de renda de terceiros para sobreviver. Depende do filho, do cunhado, do genro, do irmão, enfim, depende de alguém para sobreviver. A gente não está falando de viver bem, para manter ali... Comida. Exatamente, é o básico. É o básico, né? Então, hoje, tudo é uma questão de planejamento. Quando eu falo que, poxa, eu faço planejamento financeiro já há algum tempo, que eu ajudo as famílias a se transformarem. Na verdade, é para todo mundo. Rico que eu digo assim. Todas as pessoas, né? É só para quem ganha ali 10, 20, 30 mil reais por mês? Na verdade, não. Na verdade, é para quem quer ter um padrão de vida e viver com qualidade lá na frente, né? Porque menos hoje é mais amanhã. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa começar. Eu dei o exemplo aqui do senhor que me encontrou e falou, pô, fiz minha reserva com 50 anos. Obviamente vai demorar mais, porque os juros compostos, ele trabalha a teu favor. Quanto mais tempo você teve para construir essa mentalidade, né, para pensar nesse projeto, você vai ter melhores benefícios lá na frente. Isso varia de pessoa para pessoa. Falo que a receita do coleguinha não é a mesma receita da Márcia. Não tem uma receita de bolo. Eu ouço aí em vários lugares, 70-30, uma regra de 50-20, 40. Cara, é entender o momento que você vive e o que você quer. Então, já tenho clientes que já são independentes financeiramente, que já construíram hoje uma reserva financeira e já vive de dividendos, todo mês pingando na conta. Manda aí a minha aposentadoria, né? Manda aí esses dividendos para a minha conta. Exatamente. Minha pensão paga isso é por muito mim legal. mesma. Tenho outros clientes, Márcia, que se programaram e conseguiram já migrar do Brasil. Então, o objetivo dele era ir embora com a família daqui. Outros que estão em processo
de imigração, já adquiriram bens lá fora, já compraram imóvel nos Estados Unidos, por exemplo, outros já estão em Portugal. Já dolarizaram a renda já deles. Dolarizaram antes, né? Exato, a gente já montou esse plano lá atrás, né? Outros que já mandou o filho estudar no exterior, a gente montou um planejamento. E aí esse é um caso até interessante, porque quando a gente começou esse planejamento, salvo engano, em torno de 2012 ali, 2010, naquela época, o dólar, Márcia, era 2-1. Era quase 1-1, 1,50, 2, né? Ficava oscilando em torno disso. E a gente foi fazendo o câmbio, a gente foi fazendo o investimento para mandar o filho estudar numa universidade americana. Quando chegou o momento do filho ir, o dólar já estava. O dólar já estava em 4. Caramba, e agora? Né? Ou seja, se você não dolarizar, se você não também começar a construir. Claro, se você tem esse objetivo de morar ou de mandar seus filhos estudarem fora, né, você precisa começar antes, porque historicamente a valorização da moeda, seja o dólar, seja o euro, ele vai crescendo ao longo do tempo. Eu fiz o vídeo até falando, dólar 7, todo mundo me criticou, falou, pô, dólar 7, eu falei, cara, não sei quem vai chegar primeiro, se é a gasolina ou se é o dólar. Porque historicamente, 6,89. 6,89? Né? Tá na frente, tá disparado, né? Essa semana, há 2 semanas atrás, o dólar quase bate R$6. Né? Então, assim, se você não se estruturar, se você não ir fazendo aqueles investimentos que a gente começou, os bonds americanos, as treasury, para proteger o teu capital do real mesmo, que aí é uma proteção natural, chama isso de uma proteção patrimonial, mas, né, de fato a coisa fica mais cara lá na frente. Ainda bem que a gente tinha uma estrutura mais robusta e conseguiu custear. Então, assim, você depende muito do objetivo, depende das metas e dos sonhos de cada um. Eu me lembro que em 2014 eu fui para os Estados Unidos com o Robson não sabia, o Robson é o marido, o Robson não sabia nem o que era os Estados Unidos, né? Ele chegou lá, ele já queria ficar... Não, vamos me mudar para cá, meu Deus! Tinha obra nos Estados Unidos, ele é arquiteto, que ele via só umas bandeirinhas assim. Tá acontecendo uma obra aqui, Márcia. Nem me chamava de amor. Eu dizia para ele, como é meu nome para você? Eu vou chamar de Márcia. E ninguém tá vendo nem onde é. Que país é esse? Nossa. Louco. E o dólar tava 2,70. Olha aí. Era 2014, Dean. Sim. A minha ficha de borsal da economia só caiu em 2019. 5 anos depois. Tu imagina se eu tivesse comprado, porque eu tenho dólar comprado pelo... Eu tenho uma conta no Inter, no Banco Inter, e lá tem a Global Account. Isso. E eles têm uma plataforma de investimento muito robusta no dólar americano. Eles têm a bolsa americana lá, ou seja, eu posso comprar ações americanas em dólar. Eles têm as bonds, que são... que é o Tesouro Americano, que eu invisto no Tesouro. São tipo as debentures aqui, os bonds. As bonds, né? São as debentures, que é como se fosse ali as empresas que estão precisando de recurso e elas disponibilizam ali umas cotas para você comprar. São as bonds. Eu estou ainda decorando esses dois. E os treasuries, que são o título do Tesouro Americano. Que inclusive estão rendendo muito bem, Márcia. Tem 3,8 ao ano. Tem 3, 4, dependendo do prazo. Que eu vou ter para tirar. Exatamente. E o juro americano está 4,5? Está em 5. Já está em 5? Está em 5% ao ano. Então você, por exemplo, você compra um treasury americano, né, um título do Tesouro Americano, te remunerando 5% ao ano, mais a valorização do dólar. Esse ano o dólar valorizou 10%, Márcio. Então, os clientes que a gente investiu lá atrás, que a gente comprou ações da Amazon, da Nvidia, Microsoft, a gente comprou a ExxonMobil, enfim, Google, as empresas lá fora, cresceram em média 30% a 40%, mais os 10% do dólar. Exatamente. Né? Nem vale a pena hoje você realmente liquidar esses ativos. Dean, tem eleição e tudo, ok, tem. Não pode cair? Pode. Não. Mas você até aproveita a queda. Eu falo que momento de queda é momento de oportunidade. Não tem como. Né? Se você vive nesse país desde o Plano Real, 94. Se você vive nesse país desde o Plano Real, quando o Cruzeiro Novo virou real e ficou 1-1, tu vai saber que... E eu vivo nesse país desde essa época, eu tinha acho que uns 5 anos, quando o Plano Real foi implementado, 4 anos e meio, eu já sabia o que era, eu ficava assim, Plano Real. E o dólar era 1-1. Olha, exatamente. Pensando aí, bem, meu Deus, se eu soubesse disso. Aí mais uma vez, né? Mais uma vez, 5, gente, é mentira. A necessidade da gente se programar, se planejar. As pessoas têm medo, Márcio.
O ser humano ele tem medo de fracassar, ele tem medo do endividamento. Quais são essas dores, hein? O que as pessoas mais discutem? Quem está agora assistindo aqui o Deixa que eu pergunto? Alessandro, o Clóvis, a Júlia e quem vai assistir. O que eles estão dizendo lá, do outro lado, enquanto a gente está falando de planejamento financeiro familiar? Tem um lado emocional que impacta muito nas decisões financeiras das pessoas. É o mindset. Né? Tem gente que é contra coach e não gosta de mindset, mas é o mindset, é a forma de pensar. É o lado emocional. Então, o ser humano, por natureza, ele é consumista. Né? O ser humano ele tem medo. Né? O ser humano ele fica preocupado. Tem gente que nem quer pensar em finanças, né? Porque já criou bloqueios lá e atrás. ainda diz que todo rico é rico porque roubou. Exatamente. E que ele, como ele é pobre, ele vai para o céu. São as mentira. crenças, né? Isso São as mentira. crenças limitantes, né, Márcia? Que as pessoas têm. Então, assim, esse medo, ele acaba te bloqueando, ele acaba impedindo de você evoluir. Tem gente que não gosta de ver dívida, não gosta de falar sobre isso. E é o que eu sempre falo, se você não encarar os seus medos, os seus desafios, né, você não vai conseguir evoluir. E seja em qualquer área da tua vida. A gente está falando de finanças aqui, mas é em qualquer momento. Se você não participar de uma discussão difícil, você não vai conseguir aprender ou evoluir com aquela situação. E às vezes esse medo ele vai te travando, vai te deixando para trás, as coisas vão acontecendo. O tempo vai passar. Vai passar e a conta chega. A conta chega, Márcio. E quando ela chega com juros e correção monetária. Né? Muitas pessoas chegam, aí vai parar em juros altos, vai para a mão de agiota. Vai e tentar aí começa... jogo, é por isso que está em tanto brasileiro aí tentando jogo, bet, não sei o quê, tigrinho. Não, você tem hoje uma estatística, Márcia, que hoje tem mais CPFs operando o jogo do tigrinho do que pessoas investindo na Bolsa Brasileira. Nossa. Hoje a gente tem em torno de 4 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa e quase 20 milhões de CPFs operando o jogo do tigrinho, que inclusive saiu uma estatística que o jogo gerou uma receita de 20 bi e pagou 20 bilhões e pagou 1. Então o jogo está faturando 20 bilhões e está pagando 1 bilhão. Exatamente. Eles não perdem. E tem gente, como o Dean está falando, que paga ali, gasta R$100, 200, 300, às vezes o dinheiro da vida toda, mas não compra uma ação do Banco do Bradesco, que eu acho que está R$52. R$15, Bradesco. R$15 Bradesco. Não compra uma ação do Banco BBB Seguridade, que é o Banco do Brasil de Seguros, o Banco do Brasil. Exatamente. Está 15, um desses daí, tá alguma coisa, está 50 alguma coisa. Banco do Brasil, em torno Banco de do Brasil R$52. Você pega a Petrobras, 39. Você te pega paga empresas... dividendo. São empresas que te pagam mensal. Essas empresas, BBB, Banco de Seguridade, Banco do Brasil, Itaú, Itubi. As empresas de energia também pagam Copel, bem. Taesa. Paga mensal. Sabe quanto tu precisa? Isento de imposto. Isento, dividendo cai na tua conta sem tu pagar imposto de renda. Sabe quanto tu precisa para comprar uma ação dessa? R$15, R$50. Tem ação de, acho que Copel tá 10, tá 11, 12. Copel, que é uma empresa de energia elétrica. Exato. Também. CEMIG, que é a empresa de energia de Minas Gerais. De Minas Gerais, que é super valorizada, que paga dividendo todo mês. Exatamente. Não tem desculpa. A desculpa é só você não ter o interesse em aprender. Exato. Porque se você chega no... Sabe qual é o melhor dos mundos? É você chegar no fim do mês, no fim da semana, queria sair, mas não vou porque eu quero comprar CEMIG essa semana. Pega a minha agenda lá que eu vou mostrar minhas comprinhas. Pega minha Isso aí é outro patamar, Corta aqui Márcia. pro Dean, por favor, Alessandro, que o Clóvis vai sair, vai pegar aquela minha agendinha rosa que tá lá em cima da minha mesa. Acha lá que eu vou botar. Isso na minha agendinha, outro patamar. presta atenção, Dean. Isso é outro patamar, a cabeça já mudou. Na minha agendinha tem uns quadradinhos que diz lugares que você quer conhecer, comprinhas do mês. Eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas do mês. Eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas do mês. Coisa boa. Porque, Dean, eu não tinha opção. Esse é o nível avançado já de planejamento financeiro. Ou eu fazia isso, ou eu ia repetir a vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe passaram muita dificuldade, até hoje passam. Sim. Apesar de todos os meus esforços. A mentalidade ainda está do eu ser rico. Exatamente. É uma rosinha, aquela rosinha onde a Luciana assina a nossa agenda. Se ela não estiver em cima da mesa, ela está dentro da minha pasta. Exato. O meu pai e a minha mãe... Se não mudar a cabeça, não adianta. Passaram aperto a vida inteira, porque eles não sabem nem o que é Selic. Sim.
Eles não sabem nem o que é CDI. Eles não entendem que para eu poder, que eu posso. Ninguém entende, inclusive você que está assistindo aí do outro lado, exceto os filhos e a esposa do Dean, que deve estar assistindo também, porque não é possível se não assistir, pelo amor de Deus. Né? Verdade. Não acredita que pode fazer parte da fatia do mercado que vive de renda passiva. Exatamente. Se você começar a contribuir agora, a guardar seu dinheiro, investir seu dinheiro com consciência, você precisa ter consciência. Sabe por quê? Porque quando tu estiver na mão do investidor, o investidor ele precisa estar ali para a par com o teu objetivo. Sim. E nem todo mundo vai captar. O Deus já trabalha há muito tempo com isso, Deus vai captar qual é a verdadeira intenção. Porque se eu quero viver de renda, com a segurança que eu tenho filho pequeno e tudo, eu não posso botar 80% da minha renda em bolsa. Com certeza. Agora, se eu tenho 18 anos, meu pai me deu ali 50 mil. Tem mais apetite para arriscar, mais apetite para correr risco, e eu né, tenho tempo para recuperar, né, Deus? Sim, e tem um estudo, Márcia, assim, voltando da parte do planejamento familiar, que uma empresa inglesa fez um estudo aqui que o Brasil vai ter no ano que vem em torno de 100 mil novos milionários. 100 mil novas pessoas vão ser milionárias. Então, é uma questão de escolha. Se você quer se tornar um milionário, você precisa começar hoje. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa investir para conseguir isso lá na frente. Né? E você tem formas e estratégias para conseguir isso. E é cada um na sua área. Né? Você tem lá o Anelso da parte de tributação, da parte de sucessão. Anelso, o doutor Anelso que faz planejamento sucessório. Exato. Você tem agente da área de finanças, você tem pessoas da área da saúde e você vai procurando cada um deles para se estruturar. E eu falo que é o seguinte, você precisa começar pela base. Mas um prédio, quando ele vai ser construído, ele começa exatamente pelo alicerce, pela base, com uma base forte, concretada. Né? Então, se você não começou por aí, você não tem essa base sólida e estruturada, obviamente, lá na frente, a coisa não vai se sustentar. Mas o bom é que a gente tem chance de recomeçar. Esse é o legal. Se você erra, né, você tem chance de recomeçar, reaprender e fazer diferente. Né? E fazer diferente. Tu consegue dar zoom aqui, ou Alessandro, nesse do meio? É porque assim, esse caderno... Esse é um nível avançado, eu tô vendo daqui. Esse é o caderno que eu ganhei da minha querida fono, Nayana, né? Sim. E aí, eu tinha abandonado um pouco essa questão dos... Quando a Selic voltou a subir, que a Selic chegou a 2,5, eu queria matar o Guedes. Mas, enfim, eu tinha que aceitar o momento, né? A Selic estava em 2,5%. E os meus investimentos em renda fixa estavam tão arrasados, eles estavam chorando tanto, lágrimas desciam na minha conta bancária. Eu deixei um pouquinho para lá e comecei a comprar um pouco mais de ação. E depois eu parei de comprar ação e voltei a comprar de novo renda fixa. E aí, esse mês, eu falei, não, eu preciso voltar a me dedicar às minhas ações no meu fundo imobiliário. E aí, eu fiz umas comprinhas. Essa agenda, ela tem essa página que é de mural, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, que é de mural de desejos, né? E aí, eu tô aqui com as leituras que eu preciso finalizar, os desafios que eu escrevi aqui, yoga, que a minha querida Zaira vai fazer parte desse desafio, que ela é professora de yoga. Legal. E o Clóvis faz yoga também. E aí tem aqui as minhas leituras, a yoga, filmes e séries que você tem que ver no mês de agosto. Conseguiu aí, Alessandro? Vou ler pra ti quais são os meus filmes e séries do mês de agosto, Dean. Vamos lá. Tu não tá no dorama não, né? Que o dorama... Eu sou apaixonada por dorama, mas não esse mês. Tá. Eu sou apaixonada pelo... Minha por falar nisso... adora dorama. Aqui pra ti, ó. Que legal. Porque viver é preciso. Sim, claro. Navegar é preciso, viver é preciso. Ok? Aí, filmes e séries. Nessa aqui. Estudar no mês de agosto. Mercado americano. Legal. Direito de subscrição. Coisa boa. Carteira remunerada. ED. Que troço é esse, gente? Eu vi ED em algum lugar. HEDGE. Alguma coisa eu vi ED. O que é isso? Hedge é uma proteção patrimonial. Hedge de proteger, né? Você proteger o seu patrimônio. Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza em momentos de queda do mercado. Quando o mercado ele começa a cair, você não necessariamente está perdendo dinheiro. Você pode proteger o seu patrimônio fazendo uma estratégia de hedge, né? Que é venda, por exemplo, de índice. Tu tem uma carteira de ação, R$100 mil em ações. Tu pode vender 100 mil em índice da Bolsa, o Ibovespa. Então, se o índice cai,
você ganha dinheiro com a queda. Na bolsa você tem estratégia de ganhar com a baixa também, não só com a alta, não só com o crescimento. Nos momentos de queda tem estratégia que fazem isso. Então o hedge é exatamente uma estratégia de proteger contra a oscilação, seja de uma moeda ou seja de uma carteira de ações. É uma estratégia que a gente utiliza bastante na mesa. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, meu Deus. Isso é melhor do que ver um dorama, Deus. Concordo contigo. A minha esposa aqui que entenda mais a mesma. Eu não. Isso é melhor. Daqui pra ti, olha, Dean. Aqui pra ti, Dean. É isso aí, velho. Quais foram? Aí aqui tem comprinhas. Eu já vou encerrar, gente, porque não tem nem plaquinha. Ele já passou a plaquinha de 60 minutos, não tem plaquinha de 1 hora e 20. Eu acho que já passou, mas por mim a gente fica aqui até... Comprinhas. Aí as comprinhas eu olhei, eu falei, como é que é? Que comprinhas são essas que a gente fala? Comprinhas. Todo mês tem um quadradinho de comprinhas. E as minhas comprinhas desse mês foram VEG, BBBS, CEMIG, BBDC, que é Bradesco, e BBAS. Legal, olha só, bastante concentrado em bancos. Uma carteira boa que paga bons dividendos. Tem outra página. Ainda tem mais? Que legal. E Tube Banco de novo. Legal. Taesa. Energético ali. GGBR. Gerdau. Eu tô fazendo... provinha. EGIE. Sim, a Engie Energia também. Que é energia. E CICRI. CI, que é Cirela, que é um fundo imobiliário. A minha carteirinha de fundo imobiliário vai ser preparada toda, organizada toda em setembro. Legal, coisa boa. Porque, gente, isso aqui, ó. Aí tu olha assim, ações, meu Deus! Eu acho importante destacar também, Márcia, aqui o valor unitário dessas ações. Né? Você tem, por exemplo, o Bradesco que é R$15. Você tem o Itaú ali em torno de 30. Você tem ali... Ou seja, R$15 tu já consegue se tornar sócio do Bradesco, de um banco, com R$15. Né? Tu tem as ações ali da Engie em torno de R$40. A Gerdau, R$17 você consegue comprar uma unidade de ações. São empresas, né? em constante crescimento. Exatamente. Claro que aqui, como a minha estratégia é renda passiva, tem empresa aqui que não vai crescer tanto. E Tube, que já é o maior banco da América Latina, ele vai crescer para onde? Né? Isso tudo a gente precisa avaliar, mas isso eu tenho hoje um pensamento de muito estudo. Eu estudei muito, eu vejo muito que estão falando. Uma estratégia de renda, né? É uma estratégia de Banco do Brasil. Vai crescer para onde? Ele já tem banco nos Estados Unidos, tem sede de Banco do Brasil, tem agência de Banco do Brasil em Orlando. Então, são empresas que eles não vão crescer mais. Eu não vou ter aqui um ganho de 10%, 20% ao ano. Eu vou ter um ganho, deve girar em torno de uns 10%, porque são tudo empresas já grandes, né? Mas eu vou ter dividend yield, que é quanto de juros que essa empresa divide entre os acionistas e me paga em determinado dia do mês. Mas eu vou bater palma. Porque eu fico muito feliz quando vejo alguém falando isso, Márcia. Mas eu sou a borsal, não sou especialista. E borsal mesmo, né? Eu sou só borsalzinha. Isso é algo diferente de se ouvir. Isso é o que eu falo todo dia para meus clientes. Falei, cara, assim, olha só o que a gente acabou de falar aqui. A gente falou mais cedo que a Selic, a renda fixa, vai te pagar 10% ao ano. Você investiu num ativo, numa empresa que vai te pagar também os mesmos 10%. Só para te deixar o teu dinheiro lá parado e vai te pagar 10% isento de imposto de renda. Exato. Ainda com a possibilidade da volatilidade. Né? É claro que é perfil. Tem gente que não aceita essa oscilação, essa volatilidade. Não tem estômago. Você tem perfil para isso. Mas em termos de remuneração... Mas eu vou com medo mesmo. Exato. Em termos de remuneração, esses ativos vão te pagar até mais, porque quando a gente fala 10% da renda fixa, é bruto. Ainda tem 20% de imposto, vai te render ali em torno de 8% líquido ao ano. Né? Aqui já é 10% descontando, ainda que, apesar da reforma tributária estar em andamento e etc., mas hoje os dividendos não são tributados aqui no Brasil. Então você compra um Itaú da vida, ele vai te pagar 10% só para te ser sócio dele. E aí tem a oscilação, né? Pô, pode adquirir outros negócios, fazer e crescer. Né? Então isso é um planejamento financeiro avançado, você estudou, se planejou, né? E é o que a gente faz aí, trabalha no dia a dia com nossos clientes, né? Tem um ponto importante também, Márcia, da questão do gerenciamento de risco, é você ter uma proteção patrimonial, seguro de vida, caso aconteça algum tipo de problema com você. Poxa, Deana, se eu quebrei o braço, como é que vai ficar a minha família?
Pô, se eu fui diagnosticado com uma doença grave e isso me impede de trabalhar, como é que vai ficar o meu patrimônio diante dessa situação? Então, a gente precisa pensar também nessa segurança, né? Na proteção do teu patrimônio, no teu gerenciamento de risco, exatamente nesse período que você está construindo a sua independência financeira. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro investimento que você deveria fazer. Acho que é o seguro de vida. Né? Existem alguns muito mais estruturados, e aí tem diversos, mas tem até o simples. Se eu não conseguir fazer o estruturado, começa pelo simples. Porque esse é um risco que você corre a qualquer momento. Dentro da tua casa, fora, pode acontecer alguma coisa. Então é um risco que a gente precisa eliminar. E se eu posso terceirizar esse risco, eu pago para uma seguradora para ela comprar o meu risco de vida, ó, então é melhor fazer. Só para a gente encerrar, em que mundo aquela coitada daquela moradora daquela cidade ia achar que ia cair um avião no quintal dela? Nós estávamos falando, o avião caiu perto da edícula da casa, tinha gente dentro da casa, o piloto teve um congelamento de asa, infelizmente morreram 52 pessoas numa aeronave da Passaredo, que era daqui do Amazonas e estava voando lá em Cascavel. Em que mundo que a mulher ia achar que ia cair um avião na casa dela? Óbvio que a Passaredo, a empresa tem seguro, vai pagar para ela as despesas, mas se ela tivesse o seguro patrimonial, que também trabalha isso, né? Porque tem que proteger o patrimônio, que é o principal. O conglomerado ali que você trabalhou uma vida inteira para construir. A vida inteira para construir. E se ela tivesse... Normalmente não tem, porque brasileiro não tem hábito de segurar patrimônio. Se ela tivesse o patrimônio da casa dela, ela ganhava a indenização da empresa e ainda ganhava o seguro da casa que ela pagava, o prêmio. Então, gente, o que eu queria com essa entrevista aqui com o Dean? Dizer para você que, primeiro, é possível você viver de renda passiva independente de quanto você ganhe. E aí, nesse momento, a gente precisa... O Dean vai discutir isso e tudo junto com você. Mas, Dean, eu só ganho isso. Quanto eu consigo juntar? Nós vamos fazer um planejamento financeiro familiar com você, mas você pode fazer o quê? Mais renda. Como? Vamos monetizar seu talento? Vamos embora planejar aqui como é que você pode ganhar mais? Não sei se o Dean faz isso, mas você pode fazer isso. Independente do Dean fazer ou não, você pode fazer isso, achar meios de ganhar mais dinheiro. Você tem que ter, já dizem Eclesiastes, é bíblico, você tem que ter vários negócios, mais de um negócio. Você não tem que viver só de uma renda. É loucura, porque quem tem um não tem nenhum. Faz seu planejamento financeiro, independente da idade que você tenha. Se você chegou até aqui, dá para trabalhar com o que você tem. Se você não tem nada, dá para trabalhar com alguma coisa. É melhor do que você ter 100% de nada. É melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, assista essa entrevista, pare um pouco, reflita e diga: o que eu fiz, meu Deus, da minha vida que eu não comecei antes? Como eu fiz? Eu fiz essa pergunta para mim. Mas aí eu falei, nunca é tarde para começar, eu vou começar agora e daqui eu vou seguir. Entenderam? Dean, 5 dicas. Eu sempre jogo esses pepinos para ti. 5 dicas para quem está em casa endividado, que não tem nem perspectiva de ter reserva de emergência, não tem perspectiva de ter planejamento financeiro, não tem nada. 5, só 5, para a gente encerrar. Vamos lá. Primeiro, pega o papel e a caneta, anota aí os principais dívidas que você tem. Segundo passo, elenca das mais caras para as mais baratas. Então, aquelas que têm os maiores juros, cartão de crédito, por exemplo, empréstimos sem garantias, enfim. Vai elencando aquelas que têm os maiores juros. Negocia, liga. O teu credor, ele quer receber de algum jeito. E se você não sabe, seja banco, todo crédito, ele tem uma resseguradora por trás, né? Ele tem um seguro daquela dívida, daquele dinheiro que ele está te emprestando. Então, se tu não pagou, ele vai cobrar lá o seguro da resseguradora dele lá. Então, o valor que ele negociar, que ele ganhar de você, teoricamente, ele já congelou o risco dele. Então, liga e negocia, né? Fala, eu quero pagar, mas a minha condição é essa. Com certeza, eles vão aceitar ou vão fazer uma contraproposta. Mas não foge, porque quanto mais o tempo passa, maior os juros, a bola de neve cresce e isso vai ficando caro. Renegociou essas dívidas. Quarto passo começa a planejar a tua reserva de emergência. Peraí, tu já está no quarto passo? Eu falei aqui do primeiro papel e a caneta, né? Anotar os teus gastos. É o segundo. É o segundo. Terceiro, mais caro para o mais barato.
renegocia, Quarto. né? E agora, tua reserva de emergência estruturada, né? Começa a pensar na tua reserva de emergência, começa a mentalizar isso. Quando a gente mentaliza, as coisas acontecem naturalmente, Márcia, porque não é o magia. mundo ele transforma primeiro aqui para depois transformar aqui nesse mundo físico. Então, acho que daria essas 5 dicas aí para você começar. E claro que quem tem a última palavra sou eu. Claro. Só para poder fechar essa história do mentaliza, o Newton, antes dele comprovar que existia gravidade, ele estava pensando embaixo de uma árvore, quando a maçã caiu na cabeça dele. Eu estou confundindo os cientistas? Não, né? Foi o Newton, não foi? Isso aí mesmo. Olha lá, hein? Eu estou confiando na equipe. Então, ele estava lá sentado pensando, meu Deus, o que é esse negócio? Por que puxa a gente para baixo? Pensando na gravidade foi quando a maçã caiu. Então, pense, se imagine onde você quer chegar. Visualize, porque quando você visualiza aonde você quer chegar, você está indo, é aonde, tá? Aonde você quer chegar, a mente automaticamente vai criando as soluções e as estratégias para que você alcance aquilo. Não se imagine pobre de espírito, não é pobre de dinheiro, porque tem gente que é tão pobre, que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Então, se imagine rico de espírito, uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa que tem muito caráter, uma pessoa que tem muita benevolência, uma pessoa que tem generosidade, uma pessoa que tem as virtudes da vida de um homem, as virtudes de um homem. Se imagine de uma mulher, tá? Do ser humano. Se imagine com essas virtudes. E outra, se Deus te quisesse pobre, sem dinheiro, ou vivendo uma vida escassa, sem condições de ter a vida que você sonha para você, ele não tinha feito uma natureza tão rica. Deus não quer a feiura. Deus não quer a ausência. Deus não fez só um tipo de rosa. Deus fez vários tipos de rosa. Deus fez vários tipos de plantas frutíferas, árvores frutíferas. Deus fez vários tipos de alimentos, vários tipos de bichos. Se o ser que criou o tudo e o todo desse jeito, fez tudo isso pra gente poder viver nesse mundo, e olha que a gente só conhece esse mundo, que eu acredito piamente que existam outros, tá? Porque Deus não vai ter todo esse poder criativo só pro planeta Terra. A gente se acha, né? Mas tá bom. Então, se você acha isso, desache. Deus não quer que você viva na escassez. Deus quer que você viva na plenitude, mas você precisa colaborar com Ele. Ele já está lá fazendo a parte dele, que Ele te deu todo esse mundo, te deu sabedoria, te deu intelectualidade para você poder achar suas soluções. Pense no máximo, no todo, na abundância, e deixa que o resto do universo ajude e a tua cabeça vai achando as soluções. Mas busque, se informe, tenha conhecimento e estude. Obrigada, Dean. Eu que agradeço. Sempre Dentro uma honra estar aqui. Posso mandar meu currículo para ti? Eu quero ter mais já está contratada. Eu quero ter mais uma fonte de renda. Já está contratada. Eu já tenho minha fonte de renda aqui da rede, eu tenho minha fonte de renda. Ele já está diversificando, né? Eu quero uma fonte de renda na educação financeira. Está contratada, uma grande honra. Parabéns. Obrigada. Aí mais uma vez. Não quer meu currículo? Conte sempre comigo. Eu não tenho nem nenhum precisa. Curso. Nem precisa. Eu não tenho nenhum curso, cara. Não tenho nem nada. Está contratada já. Tá ótimo. A gente vai conversar meu salário lá na sala. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto, que eu achei que nunca mais ia acabar, mas infelizmente chegou ao fim. Marcaremos outros. Já sabe, é assunto Deixa que eu pergunto. Dúvidas? Coloque aqui nos comentários que Deus vai ter o maior prazer em respondê-las. Não sei nem se ele vai ter mesmo, mas ele vai ter que responder. Vou ter lá, porque ele não tem opção. Aí também, mandar mensagem. Se onde nós achamos, Dean? Instagram, Dean Ataíde, @Dean Ataíde, né? Estará aqui nos comentários, aqui na descrição. O YouTube também, Dean Talks. Essas são as 2 redes aí que eu estou mais ativo. Está mais ativo, né? Se Dean tiver um telefone comercial, quiser fornecer depois para a equipe, a gente fornece aqui. Tem no Instagram também. No Instagram tem o linkzinho do WhatsApp. Exato. Não dormite, não espere, porque quem dorme, a onça come. Tem uma ditada assim. Qual é o ditado, Ju? Dormiu no ponto... Esse é bom. Poxa! Camarão que dorme, a onda leva. Com essa, a gente encerra o nosso Deixa que eu pergunto. Até a próxima.